Número 3, ação de descumprimento de preceito fundamental 081 5209 70. Ministério Público, Estado do Rio Grande do Norte, Assembleia Legislativa. Estão inscritos para sustentação oral a doutora Jane Maria de Araújo, procuradora do Estado, doutor Renato Moraes Guerra, procurador da Assembleia Legislativa. Excelentíssimos senhores, senhora desembargadora, relatora do feito, excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, excelentíssimos desembargadores e excelentíssima desembargadora, integrantes deste plenário, excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, colegas advogadas e advogados aqui presentes. Bom dia. Por meio de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, o Ministério Público impugna a Lei 7, Lei Complementar Estadual de 1974, ainda editada sob a Constituição de 1967 e também a nossa Constituição Estadual anterior. Essa lei, ela contempla pessoas que foram notabilizadas nas artes, na ciência, e que, por situações supervenientes, por qualquer uma condição de incapacidade física, por incapacidade física ou mental, elas não têm mais condições de prover a própria subsistência. Então, o que argumenta o Ministério Público é que essa lei não foi recepcionada pela Constituição Cidadã de 1988, assim como pela nossa Constituição Estadual. Então, compete-me demonstrar a validação dessa norma, sua recepção pela nova Constituição Estadual e Constituição Federal. Então, o coração da controvérsia, ele cinge-se sobre a natureza jurídica desse instituto, criado na Lei 7, como também a sua validação e a compreensão da estrutura do ato, que o sustenta, que o defere, que é um decreto governamental. Então, para esse fim, a defesa aqui foi estruturada em 5 pontos, que, no nosso entender, fundamentais para contribuir e colaborar com a compreensão dos julgadores sobre o assunto. O primeiro ponto atende ao cabimento da ADPF. No nosso entender, com a devida vênia, respeitadas as razões postas na petição inicial, mas ela não preenche os requisitos necessários para o seu conhecimento, considerando a Lei 9882 de 99, que dispõe sobre o assunto, ela não preenche quando se vai olhar aqui no artigo 1º, parágrafo único. O artigo 1º fala de ofensa, lesão a direito fundamental. No parágrafo único, pelos requisitos que lá se encontram, nós vemos que existe uma norma que está em vigor há mais de 50 anos e que não se conhece litigiosidade sobre o assunto. E se não tem litigiosidade, pelo menos identificada, não se verifica divergências, decisões conflitantes, como também no âmbito administrativo, não se verifica essa divergência administrativa que sustenta a necessidade do reexame dessa norma e que sustente uma ADPF. Quanto ao segundo ponto, e aqui nós passamos ao coração da controvérsia, o primeiro de todos é a natureza jurídica do benefício. O MP, o Ministério Público, ele, no nosso entender, por haver uma confusão conceitual entre Seguridade Social e um programa social realizado no âmbito da competência administrativa do Estado, como garantida pelo artigo 25, conferida pelo artigo 25 da Constituição Federal. Então,
alega o Ministério Público que se trata de um benefício com viés de seguridade social, né, e um benefício que se amolda a um benefício previdenciário sem contribuição. E, por isso, ele atrai a competência privativa da União, que é, no caso, para a Seguridade Social, né, como está definida lá no artigo 22, que trata da competência privativa da União para a Seguridade. Porém, Excelência, como podemos demonstrar, não se trata de um benefício com viés de seguridade social como estabelecido ali na Constituição, aquele que assemelha-se àquele do BPC, né, o benefício de prestação continuada da LOAS, como também um benefício previdenciário fundamentado e amparado no princípio da contributividade. Então, diferentemente do que alega, esse benefício ele se sustenta, ele se ampara e tem seu fundamento de validade no artigo nosso 133 da nossa Constituição do Estado, que diz assim: as ações governamentais na área da assistência social são realizadas com recursos do Orçamento de Seguridade Social, previstos no artigo 124, que aí é o da parte da Seguridade, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Então, trata-se, Excelência, na verdade, de um dispositivo, de uma norma com natureza híbrida, porque ela tem um viés honorífico, ela leva em conta a atividade, o trabalho de pessoas que, no nosso Estado, aí aqui eu recordo aqui, Dona Militana, por exemplo, que foi uma das pessoas, no passado, beneficiada por essa norma. Pelo reconhecimento do seu trabalho, como também e o viés também humanitário, é honorífico, é humanitário porque ele tem critérios, sim. Não são critérios abertos, como apontados na inicial. Tem critérios, sim, objetivos, porque ele leva em conta a representação, o que essa pessoa significou para o Estado, nas artes, nas letras, e também levou o nome do nosso Estado, além de suas fronteiras, como também humanitário, porque só é concedido depois de verificar, por critérios, inclusive por provas objetivas, de que ele está em condições de vulnerabilidade, por situação superveniente. Então, também é administrativo, não é? Porque ele não tem seção em regime contributivo. Então, é importante também fixar no que a lei não faz. A lei não cria benefício previdenciário, não altera regime assistencial nacional, não institui pisos, critérios universais ou fontes de custeios próprias, não concorre com benefício de prestação continuada, como já disse, e não se confunde com pensões políticas deferidas unicamente com caráter de vitaliciedade e automáticas, essas sim, como citadas na inicial, já afastadas pelo Supremo Tribunal. Ela não tem critérios objetivos definidos, como tem essa norma. Então, quanto ao terceiro ponto, me cabe aqui mostrar a rigidez da norma no que se refere à repartição constitucional de competências. Nós vemos que a competência comum do Estado, a competência material, né, do artigo 23, a proteção, a cultura, a educação e a ciência, né? Voltada, então, à proteção, dentre outros, dos documentos, obras e outros bens. E também, adiante, quando se trata de competência legislativa, então, o artigo 24, que autoriza os estados, e assim também aos municípios, autoriza legislar no âmbito da competência concorrente, está prevista lá a autorização para
É autorização para legislar sobre proteção ao patrimônio cultural e artístico, dentre outros, e legislar sobre cultura. Então, é nesse ponto que nos cabe uma interrogação. Legislar sobre proteção ao patrimônio cultural e artístico, dentre outros, e cultura, é possível ver, considerar como bem jurídico tutelado aqui apenas a obra, o artista ou somente sua arte é um patrimônio artístico e cultural. O bem jurídico aqui tutelado entra o artista também como um patrimônio vivo, como portador de saberes, e aí, nesse ponto, em que nós compreendemos que criador e criatura, que o artista é um patrimônio vivo, que não é possível velar a criação e esquecer o criador, fechar os olhos, às vezes, para as suas necessidades, não vislumbramos compreender que o patrimônio que a Constituição quer proteger cinge-se unicamente a documentos, a monumentos. E aqui eu recordo uma frase da Unesco, quando diz que o patrimônio cultural não se limita a monumentos e coleções de objetos. Está no site da Unesco essa frase. Então, lembrando das comunidades e das suas expressões tradicionais, seu folclore. Então, nesse ponto, Excelência, reafirmamos que não há invasão de competência privativa da União. Existe, sim, uma legislação no âmbito de sua competência concorrente e não se vislumbra em que ela estaria arrostando o que diz uma norma da União, nessa parte, tendo em vista o viés, tendo em vista o que se trata não de uma seguridade social, nesse entendido loas e benefício previdenciário, mas sim de uma ação governamental, que encontra seu fundamento de validade aqui, no artigo 133 da nossa Constituição Estadual, como também no artigo 203 da Constituição Federal de 88. Então, não é possível interpretar o artigo 22 como essa competência privativa, como se tivesse invadido uma competência privativa, porque equivaleria, então, a esvaziar a autonomia federativa garantida no artigo 25 e a autorização legislativa garantida no artigo 24 da nossa Constituição. Aí, aqui, nós vamos ao quarto ponto, que diz respeito à estrutura do ato administrativo. Então, é um ato administrativo, ele não é, como repito, não está estabelecido sob critérios abertos e genéricos, deixados à pura discricionária do chefe do Executivo. A lei estabelece aqui, eu peço aqui licença, permissão para ler, o artigo 2º, ele diz, da Lei 7. Aqueles que, residindo no Estado do RN há mais de 10 anos, o primeiro núcleo do texto, se notabilizado as letras, as artes, a ciência e a causa pública, segundo núcleo, não dispondo de renda própria, capaz de assegurar a sua sobrevivência. Aí vem o último requisito, decorrência atual de incapacidade física ou mental, poderá ser concedida a pensão especial. E mais adiante, diz no artigo 3º que a pensão será concedida através de decreto, em que se assinalem os motivos da concessão, o valor da pensão e outras condições julgadas indispensáveis à sua aprovação. E ainda mais adiante aqui, no artigo 8º, que sofreu, inclusive, uma alteração em 1989, portanto, já após a nossa Carta Magna, e já na vigência da nossa Constituição de 89, ele diz que ele exige, depende, a concessão da pensão depende
existência de dotação orçamentária e o seu valor pode ser inferior a uma vez, nem superior a 15, o menor vencimento ou salário pago pelo Estado. Ao pessoal da administração observar os seguintes requisitos, além do artigo 2º, idade do beneficiário, relevância dos serviços, número de dependentes, grau de necessidade. Isso para mostrar, Excelência, que então, que a previsão desses critérios demonstram que não se trata Doutora, de um ato... seu prazo terminou. Terminou? Terminou. Obrigada, então, agradeço a todos.